destacar sobre a palavra de Deus foi essas 4 características, né, da palavra de Deus, e muito útil a pessoa poder entender que a gente só acredita em Deus, só crê no Senhor mesmo, porque Ele deixou a palavra dele para nós, né? E também, um dos problemas maiores, pode entrar, tá? Um dos maiores problemas, né, que existem justamente com as igrejas é por não crer na palavra de Deus. Eles dizem assim: nós cremos na palavra. Não crê, né? Não crê, não aplica. Quando a gente aplica, é porque está deixando tudo em segundo plano. Então, quando fala de uma igreja, né, o que a tua igreja crê? Né? Aí a gente fala assim: bom, a gente crê em Cristo como único, suficiente Salvador, né? Crê numa salvação eterna, né? E vai falando outras coisas desse tipo. Agora, a gente só crê na salvação pela graça, a gente crê na segurança eterna dos salvos, a gente crê na depravação humana, que o homem é realmente totalmente mergulhado no pecado, vendido ao pecado. Nós acreditamos na volta do Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos no novo céu e na nova terra por um simples motivo. Nós só acreditamos nessas coisas porque nós lemos na palavra de Deus. É por isso que a primeira doutrina que a gente tem que entender é a doutrina da palavra de Deus, né? Que ela é a nossa autoridade. A gente, assim, ela é suficiente. Não precisa de outra coisa a não ser a palavra de Deus dentro de uma igreja, né? Então, você entendendo as doutrinas da palavra de Deus, te ajuda a vencer muita heresia que existe neste mundo, né? Então, hoje nós vamos entrar num outro assunto. Qual que é o outro assunto? O assunto de hoje é o ser de Deus. Então, primeiro nós estudamos a palavra de Deus e agora nós vamos estudar o ser de Deus. E a primeira coisa que a gente estuda do ser de Deus é a cognoscibilidade. Olha que palavra difícil, né? Nem sei se eu consigo falar direito essa palavra. Cognoscibilidade de Deus, né? Então, que é isso, hein, pastor? Cognoscibilidade. Você vai ver uma raiz de uma palavra grega dentro dessa palavra enorme aí, que é gnosk, né? Gnosco quer dizer conhecimento, né? Então, quando fala cognoscibilidade de Deus, nós estamos falando de conhecer a Deus. Essa raiz gnosco, do grego gnosco, que significa conhecimento. Então, tem 2 perguntas aí. Primeira pergunta é a seguinte: será que nós podemos realmente conhecer a Deus? Eu posso conhecer a Deus? Você pode conhecer a Deus? Então, essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, um pouco diferente dessa, né? É quanto de Deus eu ou você, quanto de Deus nós podemos conhecer? Primeiro então, eu posso realmente conhecer a Deus? Mas se eu posso conhecer a Deus, quanto de Deus eu posso conhecer? Então, antes de falar desse conhecimento, né, eu acho importante a gente falar do dever primário do homem em relação a Deus. Qual que é o dever primário do homem em relação a Deus? Olha lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. É nesses termos que a Bíblia ordena o principal de todos os deveres. Qual é o principal dever do homem, né? Bom, o principal dever dos homens é o quê? É amar a Deus. Esse é o grande dever que cada um de nós temos, ter que amar a Deus. Calma lá que vai cair aqui minha internet. Deixa eu ligar a luz. Tudo bem. Vamos continuar aqui então, né? Então,
É nesses termos que a Bíblia ordena o principal de todos os deveres, e olha só, nenhuma razão é dada com relação a esse requisito. Não se aduz qualquer prova de existência de Deus e nem provas de que ele seja possuidor de perfeições tais que o intitulem ao supremo amor de suas criaturas. Então, veja só, você não lê assim, olha, você ama o Senhor teu Deus, porque ele existe, hein? Ele existe. Olha, vou dar uma prova aqui da sua existência. Você tem que amar a Deus, né? Porque existem muitas perfeições, muitos atributos maravilhosos no seu ser. É por isso que você tem que amar a Deus. Você não vai ver Jesus falando isso e nem no Velho Testamento. Ninguém falando isso. A ordem direta é você tem que amar a Deus. E pronto, acabou, né? Você tem que amar a Deus e eles não, assim, meus irmãos, não é dado nenhum motivo para você amá-lo. Simplesmente essa ordem. A ordem, o dever que nós temos de amá-lo. Então, sem fazer promessas ou ameaças, olha, você tem que amar a Deus. Se não, você não amar a Deus, você não vai para o céu. É uma promessa. Olha, se você não amar a Deus, você vai para o inferno. É assim que você está lendo aí? Não, não é assim que você está lendo. Simplesmente tem a ordem de você amá-lo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, meus irmãos, sem fazer promessa ou ameaça, ele se levanta e proclama a sua lei, deixando seus súditos debaixo desse peso de responsabilidade, né? Então vamos aí, vamos para frente. Pode mudar aí, o Daniel, né? Nenhum homem terá êxito no conhecimento de Deus sem antes corresponder a esse pré-requisito, né? Ninguém vai ter sucesso, né? Eu vou conhecer a Deus lendo muito a Bíblia, eu vou conhecer a Deus, né? Fazendo muitas boas obras, eu vou conhecer a Deus porque agora eu fiz um bom seminário, etc. Olha aqui, né? Não é por isso que você vai conhecer a Deus. O motivo primário é você, meus irmãos, amar a Deus. Você tem que amá-lo, é por isso, né? Então vamos continuar aí, né? Alicerçados sobre essa ordem, o admiramos, o louvamos, então desejaremos saber mais e prosseguiremos estudando com proveito e deleite. Mas, se já expulsamos Deus dentro dos nossos corações e fazemos de nossa mente e esforço uma muleta para conhecê-lo, todas as investigações intelectuais que fizermos a respeito dele deixar-nos-ão em um estado de cegueira espiritual, né? Então, acredite, você querer conhecer a Deus porque você acha que você é muito inteligente, você achar que você vai conhecer a Deus porque você, né, faz parte de uma super igreja, de uma igreja super neotestamentária e etc. Olha, não faça isso, não, né? Você não vai conhecer a Deus. O máximo que você vai acontecer é, no seu conhecimento, saber coisas interessantes. Como você sabe coisas interessantes do Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Porque você tem algum conhecimento, é um conhecimento virtual, é um conhecimento barato, fraco, né? Você, de fato, você não conhece Dom Pedro I, né? Você não conhece o Napoleão, você não conhece essas pessoas, né? Você não ama essas pessoas. Então, quando você ama a Deus, Deus, ele proporciona meios para você conhecê-lo. Então, por isso que se diz aqui, o dever primário do homem em relação a Deus é amá-lo, né? E aí, nesse último parágrafo, o amor de Deus fará o estudo
das provas comprobatórias de sua existência parecer uma tarefa agradável. Então, quando você ama a Deus, quanto mais você estuda sobre a pessoa dele, sobre os seus atributos, que é isso, né? A sua eternidade, a sua verdade, o seu amor, a sua graça. Então, quanto mais você vai estudando coisas sobre Deus, mais se torna uma tarefa agradável. Não é uma tarefa entediante. Por quê? Porque você passa a estudar algo que você ama. E é tão bom a gente fazer uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, né? E quando você ama a Deus, até saber sobre Deus, conhecer a Deus, é um prazer, é um privilégio, né? Continuando, bem como será aprazível a investigação a respeito daqueles gloriosos atributos que o tornam digno do nosso mais supremo afeto, né? À medida que formos aumentando o nosso conhecimento a respeito das perfeições morais de Deus, também ir-se-á ampliando o nosso deleite a respeito delas. Porque se você ama Deus, você vai conhecendo as coisas sobre Deus, vai ampliando o quê? O seu deleite a respeito de cada uma das perfeições de Deus. Olha, uma pessoa que ama Deus, ele passa a entender algumas coisas sobre Deus que talvez uma pessoa que não ame jamais poderia entender. Por exemplo, a sua justiça, a sua santidade. A justiça e a santidade de Deus, ela é difícil do cristão entender como é que isso pode funcionar, né? Porque na santidade e justiça de Deus, a Deus ele não pode ver o pecado, ele não pode ver a imperfeição. Aí o que que acontece? Vamos dizer, tem um crente, tem um cristão, né, um servo de Deus. E ele serve a Deus por muitos anos, e por algum momento, algum motivo da sua vida, o que que acontece? Ele cai numa fraqueza, ele acaba se envolvendo com aquilo que não devia. Então, a justiça de Deus, ela vem e ela pesa a mão. Ela coloca a mão dela, a mão justa de Deus, sobre aquele crente pecador, aquele crente que está em falta, aquele crente que envergonhou o nome de Deus, envergonhou a casa de Deus, envergonhou o povo de Deus. E aí o que que acontece? Essa pessoa, quando ela não ama a Deus, ela passa a ter raiva de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pegue o Caim. O Caim tinha conhecimento de Deus. Ele sabia quem que era Deus. Tanto é que ele é o primeiro homem no mundo, até primeiro que Adão, porque não fala que Adão fez isso, mas ele é o primeiro homem a levar uma oferta para Deus. Ele só levou uma oferta para Deus porque ele tinha um grau de conhecimento de Deus. Mas aí, quando Deus disse não para ele, com justiça, Deus disse não para ele, invocando a sua justiça, Deus disse: não aceito essa oferta. E invocando a sua bondade, Deus disse: vai lá, faz o que é certo. Eu vou te aceitar se você fazer o que é certo. Mas como o Caim, ele era do maligno, mesmo conhecendo a Deus, como ele não amava a Deus, ele não entendeu aquele momento justo de Deus, de vindicação. Ele achou que Deus não gostava dele. Ele achou que Deus gostava mais do irmão dele do que dele. Ele achou que Deus não era tão bom assim. E por isso, como não podia matar Deus, ele foi lá e matou o Abel, o seu irmão. Ou seja, quando a justiça de Deus foi aplicada, quando a verdade de Deus é aplicada, quando a santidade de Deus é aplicada, os crentes que não amam a Deus, mas são chamados de crentes por algum motivo, eles se rebelam totalmente. Eles vão dizer: Deus não foi justo comigo, mesmo em pecado. É. Deus não foi bom comigo, mesmo sabendo que está sendo justamente punidos. Mas a pessoa que ama a Deus, ela vê a mão pesada de Deus, e ela tem aquele conhecimento de Deus, mas o conhecimento que ela tem de Deus é um conhecimento
com base no seu amor. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Então, aquele conhecimento baseado nesse amor faz com que ele veja Deus como o próprio Davi viu a Deus. O rei Davi, ele passa naquele vale, aquele vale da sombra da morte. O rei Davi, ele passa pelo vale do Baurim, depois que ele cometeu um grande pecado. E anos depois, Deus pega a mão dele e pega a cabeça do Caim e mergulha essa cabeça, Caim não, do Davi, numa justa ira dele, né? Com muitas coisas acontecendo de forma negativa na sua vida. E ele pega o Davi, então, e arrasta o Davi para fora de Jerusalém, pelas mãos do seu próprio filho, e faz com que ele suba o morro do arrependimento ali, né? O Monte das Oliveiras. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, chorando, é claro, porque ele está expulso de Jerusalém, da cidade que ele conquistou, lá em cima daquele monte, ele encontra uma força que uma pessoa que não ama a Deus jamais poderia encontrar. A Bíblia diz que ele foi lá, chorando, e adorou a Deus. Ele adorou a Deus no momento mais difícil de sua vida, quando a justiça de Deus, a santidade de Deus estava sendo vindicada. E aí então ele desce aquele monte das oliveiras e atravessa o vale de Baurim, e quando ele atravessa aquele vale de Baurim, o Simei, ele sobe naquela montanha e apedreja o Davi amargamente, com palavrões, xingando, ofendendo, chamando Davi de assassino, de homem impiedoso, que ele estava merecendo tudo que estava acontecendo na vida dele, e sem dúvida, Davi merecia. Um dos soldados de Davi, o Abissai, olhou e disse assim: meu rei, eu vou lá, vou arrancar a cabeça do Simei, eu vou arrancar a cabeça dele. Aí o Davi olha e diz assim: não, não, não. Foi Deus que mandou ele fazer isso. Deus que mandou ele apedrejar. Então que apedreje. Aí ele disse uma outra coisa: se for da vontade de Deus, transformar esse momento difícil num momento de glória, então, muito bem, está feito. Um pouco mais adiante, o sacerdote Abiatar corre atrás dele, com a arca na mão, e ele repreende o sacerdote e diz: o que você está fazendo com essa arca? Não, o rei está indo embora, a arca tem que ir embora. Ele disse: não, meu filho, não. Volte com essa arca lá para Jerusalém. Coloque ela lá no santuário. Olha, se Deus quiser, eu vou voltar para ela. Eu hei de vê-la, se Deus assim permitir. Mas é o pior momento de Davi, e o conhecimento que ele tem da justiça de Deus, que é o conhecimento mais difícil para o ser humano, faz ele acreditar profundamente no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Então, meus irmãos, quando nós falamos do conhecimento de Deus, se você, como seminarista, né, você pode estudar todos os livros de teologia se você quiser. Você pode, sabe, mergulhar, vai estudar o John Dee, vai estudar o Thomas Paul Simon, vai estudar o Bancroft, vai estudar todos os outros grandes autores. Estude, mergulhe profundamente. Se você o fizer sem esse coração humilde, se você o fizer sem amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, como disse Jesus, você não vai saber nada sobre Deus. E vai ser muito difícil você entender alguma coisa sobre Deus. Vai ser muito difícil você entender alguma coisa sobre a igreja, sobre os irmãos da igreja.
Então, se você quer conhecer a Deus, você tem que aprender a amá-lo. Você tem que aprender a amá-lo de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Surge uma pergunta aqui para nós: Deus existe? É? Será que Deus existe? Bom, então vamos responder isso aqui, né? Ah, as Escrituras não tentam provar a existência de Deus. Eu falei isso já, né? A primeira afirmação da Bíblia, diz Robson, não é que existe um Deus. Já pensou a Bíblia começando assim? Não ia ser legal? Olha, dizendo assim: saibam que Deus existe, né? Ai daquele que desacreditar da existência do eterno, do soberano, Deus existe, né? Ia ser muito esquisito uma coisa dessa, né? Não, 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 não. É, a primeira coisa, meus irmãos, não é provar a existência de Deus. A primeira afirmação da Bíblia não é que existe um Deus, mas que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso mostra que a crença em Deus nunca foi e nunca pode ser o resultado de um argumento teológico. Então, a crença em Deus não é o resultado de uma crença teológica, não, né? Um argumento teológico, não, de jeito nenhum, né? A Bíblia já abre assim, no princípio Deus, quer dizer, já está implicando essa existência. No princípio Deus criou, já está implicando que essa existência de Deus é ativa, né? Então, lá, por outro lado, as Escrituras admitem e declaram que o conhecimento de Deus é universal, né? O conhecimento de Deus é possível a todos, né? Quando você abre a Bíblia no livro de Romanos, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, né? Romanos, no capítulo 1, né? No versículo 19 e até o versículo 21, você tem a sua Bíblia, você pode abrir também. Senão, você pode ficar comigo aqui, né? A palavra de Deus diz assim: portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus manifestou, né? Então, você aprenda uma coisa: o que você sabe de Deus, o que você um dia souber de Deus, não é porque você é muito esperto, não. É porque Deus te revelou, né? Ele quer que as pessoas o conheçam, porque ele está sempre se revelando a todos, tá? E aí, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, né? Então, meus irmãos, as Escrituras admitem e declaram que o conhecimento de Deus é universal, que Deus embutiu a evidência dessa verdade fundamental na própria natureza humana do homem, de modo que, em parte alguma, a ausência do testemunho, de testemunho a seu respeito, né? Então, é assim, olha, como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu sei que Deus existe? Deus, ele criou meios para que você ficasse indesculpável a respeito desse conhecimento. Vamos dizer que uma pessoa, ela morre aí, né? Ela morava aí num desses países que não tem cristianismo, aí chega lá e vai dizer assim, eu tenho uma desculpa, ninguém foi lá falar o evangelho para mim, né? Eu nem sabia que o senhor existia, como é que eu vou saber? Bom, meus irmãos, a primeira evidência é a nossa própria consciência, como está escrito em negrito aí. Primeiro na consciência, que o restringe dos apetites e paixões, que faz a terra não ser uma desolação completa. Você sabe que a consciência humana, a própria consciência dele, pode libertar ou acusar. Isso é uma coisa divina, isso é uma coisa que Deus colocou no ser humano. A questão legal, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é certo e aquilo que é errado, isso naturalmente já está no coração do homem. Olha, em muitos países não tem a Bíblia, mas todo mundo sabe que matar é errado.
Ah, mas também, né? Matar, né? Claro que matar é errado. Bom, mas quem disse que matar é errado foi Deus. Se dependesse do homem, não seria assim. O Caim matou e fugiu da presença de Deus. O Lameque matou e fez uma música. A primeira música que tem na Bíblia é o Cântico de Lameque, quando ele canta falando que ele matou para as mulheres um homem porque o feriu e uma criança porque o chutou. É um cântico aquilo ali, é o primeiro cântico da Bíblia. Por isso, meus irmãos, se dependesse do homem, ele não ia sentir nada. Mas só o fato dele ter cantado aquilo, só o fato do Caim dizer não tem nada a ver com a vida do meu irmão, mostra que eles têm uma consciência. Então, essa consciência é a primeira prova da existência de Deus. E é justamente a consciência humana que faz com que esse mundo não seja um caos. Faz com que esse mundo ainda tenha um pouco de respeito, tenha um pouco de justiça, tenha um pouco né, de coisas legais. Por quê? Porque o homem é restringido pela sua consciência. A consciência faz com que um mundo sem Deus crie uma delegacia, tenha-se um juiz, tenha-se um prefeito, tenha-se vereadores, ou seja, institui-se meios para que o mundo possa se desenvolver, possa crescer, sem que os bandidos tomem conta plenamente. Então, a primeira prova da existência de Deus, ela está na nossa própria consciência, o homem sabendo, né, que não existe alguma coisa em cima de tudo isso que ele pensa, né, por ele ser uma cabeça pensante. Depois, segundo, pela existência de um mundo planejado, seres inanimados e animados agem, cooperem perfeitamente entre si. Então, meus irmãos, o funcionamento do cosmos, né? A vida humana na sua mais simples existência, as estações, etc. Olha que coisa interessante. O mundo foi planejado para funcionar, porque é perfeito. O mundo, ele não pode ter um segundo de paralisação, porque se parar, tudo cai, todo mundo, tudo quebra. Por isso que quando fala que Jesus, né, ele não somente criou todas as coisas, né? Mas que ele mantém todas as coisas pelo seu poder. Uma coisa é criar, outra coisa é manter, né? Uma coisa é você comprar um carro, outra coisa é você manter aquele carro. Imagine você criar um carro e manter o carro. Agora, uma coisa é você criar um mundo e manter o mundo. Para você poder manter o mundo, então esse mundo tem que ser perfeito mesmo, né? No sentido de criação, né? Criação perfeita. Onde o sol não desce um pouquinho mais e nos derrete, e não se distancia um pouco mais, isso aqui vira uma geleira que ninguém pode morar mais. É por isso que o nosso planeta é o único habitado. Ninguém pode morar na Lua, a pessoa não pode nem parar de pé na Lua, quanto mais morar na Lua. Como é que você vai morar na Lua se você não pode parar em pé na Lua, né? Como é que você vai morar lá em Plutão, lá naqueles lugares lá? É frio, lá é frio. Você não pode, não tem jeito de você morar num lugar daquele, né? Eu não posso morar lá em Mercúrio porque é muito quente, né? É quente, vai lá que você vai torrar, depois vai virar uma salsicha torrada lá, né? Então, meus irmãos, Deus criou o mundo exatamente como ele é, no lugar que ele é, e se tem uma luazinha ali do lado é realmente para iluminar a nossa noite. Se o sol se levanta toda manhã, né, do nosso ponto de vista, é porque Deus quer que você durma de noite, que você acorde de dia, trabalhe, faça as coisas. Tudo funciona perfeitamente. Isso mostra a existência de um Deus. Esse mundo perfeito como ele é mostra a existência de Deus. Olha que absurdo, né? Eles falam assim, não, o mundo foi criado do Big Bang, o negócio explodiu lá e virou esse mundo aqui. Que grande mentira. O mundo foi criado assim, as coisas foram evoluindo, né? A ameba virou um peixe, o peixe virou um negócio lá, que virou um macaco, que virou o homem, né? Mas hoje a ameba continua sendo ameba, né? O macaco continua sendo macaco e o homem é homem. Quer dizer, não tem sentido, as coisas que eles inventam não tem sentido. Mas quando a gente pega uma luneta aí que aproxima o cosmos e a gente vê um monte de coisa de centenas e milhares de anos-luz lá na frente, a gente consegue ver aquele buraco negro, aquela, né? Não consegue ver nada, não consegue ver nada, né? Quanto mais eles olhar para o cosmos, mais eles vão ver que eles não conseguem ver nada. Mas se eles olharem em Gênesis 1, eles vê tudo.
consegue entender todas as coisas. Por isso, né, se primeiro nós podemos crer na existência de Deus pela nossa própria consciência, e segundo, nós podemos crer em Deus, na existência de Deus, por esse mundo planejado. Veja a criação do ser humano, que coisa perfeita é a criação do ser humano. Eles inventam um robô, a mão de um robô. Aí quando você vê a mão de um robô, é um monte de coisa, é uma parafernália medonha, assim, muitas coisas operando ao mesmo tempo, né? Só que aquele robô, ele não é capaz de pegar uma coisa e virar aquela coisa sem deixar cair como um homem. Você está entendendo? Ele não pode pegar uma faca e ficar dançando com a faca. O máximo que ele pode fazer é pegar, levantar e soltar. É só, né? Mas ele não pode fazer esse movimento, né? Por quê? Porque para fazer esse movimento tem que ter uma cabeça pensando. Porque a criação desse corpo é uma criação perfeita. E é perfeita desde a sua geração. Quando uma gestação está sendo acontecendo, tem uma criança nascendo lá dentro. Eu me lembro do irmão Félix Raci explicando essa perfeição de Deus na criação do ser humano. O ser humano está sendo criado por Deus nos mínimos detalhes. Essa mulher está tendo a gestação, aquela criança está crescendo lá mês a mês. Um corpo é formado com olhos, com boca, com nariz, com orelhas, com mãos, com pés. Essa criança vai nascer. Mas quando essa criança nasce, Deus não prepara só uma criança dentro de uma barriga. Deus, ele prepara o corpo daquela pessoa, daquela mulher, para receber aquela criança que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe mexer direito com as mãos ainda, que provavelmente morreria de fome mesmo nascida, mas Deus preparou o corpo daquela mãe para receber aquela criança. Veja a perfeição da criação, de tudo que Deus faz. Isso é repetido em muitas criações, né? Além do ser humano. Você vê a criação, a gestação dos outros animais, como Deus é perfeito. Então, aqui, né, segundo pela existência de um mundo planejado, tá? O coração devoto, ele olha para tudo isso e diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. E ainda, quão perfeitas, Senhor, são as tuas obras. Quão perfeitas, né? A existência de Deus, quando você vai sabendo mais sobre Deus, como Deus é perfeito na criação dele. Não apenas pela consciência e o mundo planejado, terceiro, pelo consenso geral da humanidade. A humanidade, o consenso geral, é que existe um Deus, não que não existe um Deus. Tem havido tribos que desconhecem qualquer literatura, mas a noção da existência de um poder invisível que a tudo controla, de parceria com alguma forma de adoração religiosa, se manifesta de uma forma universal. Aqui, eles vieram aqui, meus irmãos, em 1500, encontrar os índios, os aborígenes, né? A nossa população nativa. E quando eles encontraram a população nativa, esses índios, eles não tinham ainda o catolicismo, eles não tinham o protestantismo, eles não tinham os crentes batistas, anabatistas, não tinha nada disso, né? E eles não tinham uma Bíblia, não tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, não tinha nada, nada disso aí, né? Para mostrar nada para eles. Mas eles tinham consciência de Deus, de Tupã, né? Tupã, Jaçanã. Então, quando eles falavam, né, até hoje é usado esses termos, né? Tupã é Deus, Tupana, né? Acho que é Tupana mesmo, estava falando com a irmã Ângela uma vez, ela estava me ensinando, a irmã Ângela é lá de Manaus, né? Ela era de uma tribo indígena lá, e a gente até brinca muito, né? Que o irmão Deus Ivan,
trabalhavam no exército lá, e aí um dia foram lá, né, na tribo onde ela estava lá, e viu a irmã Ângela, viu aquela índia tão linda, tão bonita, colocou nas costas, saiu correndo, deu baixa do exército e tá, né, saiu correndo até chegar em Manaus, né? Ela brinca, ah, não foi muito assim não, pastor, né? Mas ela que me ensinou sobre esse negócio de Tupana, né? Que as músicas, quando fala de Deus, as músicas evangélicas, fala de Tupana. Mas quando eles chegaram aqui, seja católico, seja crente, eles já tinham um Tupana, mesmo não conhecendo a Bíblia, sabia que existia um Deus. Eles só não sabiam que esse Deus era Jesus e que precisava crer só em Jesus. Mas veja, irmãos, aquela pergunta lá em cima, Deus existe, né? Então Deus proporcionou meios para que o homem soubesse que ele existe. A sua consciência, esse mundo planejado, o consenso geral, tá? E como vimos, a existência de Deus aparece como fato desde o primeiro momento e é o princípio fundamental da verdadeira religião, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Então, aquela pessoa que aproxima de Deus tem que crer que ele existe, né? A negação dessa realidade é atribuída à insensatez. Só mesmo um imbecil ou um louco poderia dizer Deus não existe, como fala o salmista, né? O louco diz, ou o nécio diz, não existe Deus, não há Deus. O fato que há homens que negam ou desconhecem a existência de Deus é uma lamentável prova da depravação humana. Na verdade, não é que eles desconhecem a Deus. É bom a gente entender isso aí. Na verdade, existe uma rebeldia contra Deus, né? Essa rebeldia pode ser uma rebeldia de fato, daquele ateísmo em dizer que Deus não existe, ou pode ser uma rebelião é, enveludada, né? Dizendo que Deus existe, mas eles transformam Deus em ídolos, correto? Não, não, Deus existe, mas esse aqui que é Deus, não o Deus que está lá no céu, né? Então, todos os dois são errados, mas uma pessoa dizer assim, né? Ah, eu não conheço Deus, né? É só uma lamentável prova da depravação humana. Não querem ter conhecimento de Deus e nem vir a Cristo para obterem vida. Jesus mesmo disse para os judeus, que nem idólatras eram, vocês não querem vir a mim para ter vida, né? E Paulo diz, tendo conhecido Deus, não adoraram como Deus. Antes, nos seus discursos, desvaneceram, né? E eles fizeram assim, loucos, ou seja, transformaram a forma invisível de Deus na forma de coisas visíveis, né? De répteis, animais e etc. Ou seja, eles deixaram Deus de lado. Não é que nunca ouvimos falar de Deus. Não, não é isso, né? Eles mudaram a forma invisível de Deus numa forma visível de idolatria. Então, em outros casos, anularam seus raciocínios, obscureceram seus corações e loucamente transformaram a glória de Deus incorruptível em imagem de um Deus corruptível. Estes estão entregues por Deus à imundície. A escolha que eles fizeram. Não é, meus irmãos, só Caim que decide sair da onde está, da presença de Deus, e ir para Nod, para um lugar distante. Não distante dos olhos de Deus, mas um lugar distante, onde ele não precisa dizer que não quer Deus. As pessoas vão ficar cobrando ele sobre Deus. A invisibilidade de Deus é um dos grandes obstáculos para que muitos homens creiam na sua existência. Ah, eu não creio em Deus, só creio no que eu vejo, né? Só crê no que você vê. Bom, irmãos, aqui você não vê a sua mente, mas você crê que ela existe, né? A gente não consegue ver a nossa alma, mas ela existe. Isso aqui é um corpo, né?
Chega um dia que morre, né? Mas a alma não morre. O fato de você não crer numa alma não quer dizer que ela não existe, ela está lá. O fato de você não crer na sua mente não quer dizer que ela não existe, ela está lá, né? Então, são os mesmos que jamais colocariam em dúvida a existência da mente humana, que também é invisível. Sua mente é descoberta por palavras e ações, da mesma forma, poderiam descobrir o Deus verdadeiro por suas palavras e por suas obras magníficas. Então, ninguém tem desculpa, é como Paulo diz em Romanos: és indesculpável, o homem, diante de Deus, né? A necessidade de Deus se revelar a nós. Se pretendemos conhecer a Deus, é necessário que ele se revele a nós. Mesmo discutindo a revelação de Deus que vem da natureza, Paulo diz que o que podemos conhecer de Deus está claro às pessoas porque ele manifestou. A criação natural revela Deus porque ele mesmo decide revelar assim. Quando do conhecimento pessoal de Deus que vem pela salvação, essa ideia fica ainda mais explícita. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse tipo de conhecimento de Deus não se encontra por sabedoria ou esforços humanos. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos a necessidade de Deus se revelar a nós, e ele se revela, né? Está ali, pode se revelar, como nós falamos, na nossa mente, ele se revela através da natureza, se revela pela todos, né, o pensamento comum da humanidade, mas tem um jeito especial de Deus se revelar. É quando ele se revela a nós. Quando ele conversou com Pedro, né? Pedro, ele falou: ah, tu és o Cristo, Deus vivo, etc. Jesus olhou e disse: bem dissestes, Simão, filho de Barjonas, né? Bem disseste, né? E aí ele fala: olha, mas não foi você que descobriu sozinho isso não, tá? Você só descobriu porque o Pai que está no céu te revelou, né? Então, meus irmãos, essa revelação profunda que uma pessoa tem, conhecimento de Deus como Salvador, o nosso Deus Supremo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo atuando para a nossa salvação, isso só é possível se Deus revelar mesmo de uma forma individual, né? Aquela forma particular de Deus se revelar a nós. A necessidade de Deus revelar-se a nós também se percebe no fato de que o pecador interpreta erroneamente a revelação de Deus encontrada na natureza. Aqueles que detêm a verdade pela justiça são os que tornaram nulos em seus raciocínios e mudaram a verdade de Deus em mentira. Portanto, precisamos das Escrituras para interpretar corretamente a revelação natural, né? Bem, eu tenho conhecimento de Deus, Deus deve existir mesmo, né? Porque esse mundo é perfeito. É aí que entra a Bíblia. Você não precisa da Bíblia para entender que Deus existe, mas você precisa da Bíblia para entender que só Jesus Cristo salva. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, precisamos das Escrituras para interpretar corretamente a revelação natural. Centenas de falsas religiões pelo mundo afora são prova de que os pecadores, sem orientação da Bíblia, sempre compreendem erradamente e distorcem a revelação de Deus encontrada na natureza. Só a Bíblia nos diz como compreender o testemunho que a natureza dá de Deus. Veja como é importante você entender a doutrina da palavra de Deus, né? Ela não é, sem ela o mundo pode conhecer a Deus, a existência de Deus. Mas é pela palavra de Deus que o mundo vem conhecer a salvação em Cristo Jesus, né? Aí tem uma outra coisa: jamais poderemos compreender plenamente a Deus. Como Deus é infinito e nós finitos e limitados, jamais poderemos compreender plenamente a Deus.
Nesse sentido, podemos dizer que Deus ele é incompreensível, ou seja, que não pode ser plenamente compreendido. Veja só o que está sendo dito. Deus, ele não pode ser plenamente compreendido. Por quê? Porque ele é infinito e nós finitos, limitados. Né? Paulo aponta para essa incompreensibilidade de Deus e diz: as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. E complementa num louvor: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Insondáveis, inescrutáveis. Esse é o nosso Deus, né? Insondável. Você não pode ficar sondando ele e conhecer tudo dele. Inescrutável. Você pode, acho que, buscar pelo em ovo para conhecer tudo, tudo, tudo sobre a eternidade de Deus, o ser de Deus. Você não vai conseguir, meu irmão. Então, vamos deixar bem claro isso, né? Deus, ele não pode ser plenamente compreendido. Assim, podemos conhecer algo do amor, do poder, da sabedoria de Deus, mas jamais poderemos conhecer completa e exaustivamente seu ser ou nenhum dos seus atributos. É claro, você vai conhecer muito sobre a verdade de Deus, você vai conhecer muito sobre o amor de Deus, como eu disse, você vai conhecer sobre a misericórdia de Deus, sobre a justiça de Deus, mas você nunca vai conhecer a totalidade desses atributos, a totalidade do amor de Deus. Você não pode entender, você pode entender que Deus te ama, mas você não pode entender a grandeza desse amor. Não tem jeito de a gente escrever em palavras a grandeza desse amor. É imensurável, quer dizer, uma coisa imensurável é uma coisa que não pode ser medida. Uma coisa inescrutável é uma coisa que não pode ser totalmente percebida, encontrada. Insondável quer dizer que nós não podemos ver claramente tudo, mas nós podemos ver muita coisa. E uma vida gasta em tentar ver tudo isso sobre Deus é insuficiente. É por isso que a palavra de Deus diz que um dia nós o veremos face a face. E aí sim, meus irmãos, podemos compreender mais sobre essa infinitude do nosso Deus. Né? Por isso, você, olha, não é teoricamente que uma pessoa vai conhecer a Deus. Eu sei que a gente tem assim um apreço por muitos teólogos. Eu sei que a gente tem muito apreço por nomes, né? Ah, o doutor lá, o fulano lá, o pastor lá. Mas isso não é nada, o conhecimento deles não é nada. Uma pessoa simples pode conhecer a Bíblia muito mais do que qualquer pastor, doutorado aí. Ele pode. Dependendo do grau de intimidade que ele tiver com Deus, tem pastor que jamais vai se aproximar desse conhecimento profundo que ele tem de Deus. Veja lá. Assim podemos conhecer algo do amor, do poder de Deus, né? No outro parágrafo, contudo, somos encorajados a prosseguir no conhecimento de Deus. Teve o profeta que disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Né? Mesmo finita, nossa mente tem espaço para conhecê-lo nas suas mais lindas perfeições. E quanto mais o conhecemos, mais o admiramos. Quanto mais o conhecemos, mais o admiramos, mais o amamos. Eu volto a falar do Davi. Mesmo punido duramente, ele amava muito a Deus. O amor que ele tinha por Deus
só aumentava, só aumentava. Que amor profundo ele tinha por Deus. Continuamos. Podemos, porém, conhecer a Deus de modo verdadeiro. Pode ser que a gente não conhece tudo sobre Deus, não, é impossível. Mas se a gente não pode conhecer tudo sobre Deus, nós podemos conhecer Deus de uma forma verdadeira, tá? Embora não possamos conhecer exaustivamente a Deus, podemos conhecer coisas verdadeiras sobre Ele. De fato, tudo que as Escrituras nos falam sobre Deus é verdadeiro. É verdade dizer que Deus é amor, que é luz, que é espírito, que é justo, é reto, assim por diante. Dizer isso não implica nem exige que saibamos tudo sobre Deus, como também não sabemos tudo sobre nossos pais ou filhos, nem sobre nós mesmos. Se a gente não sabe tudo nem sobre nós mesmos, nosso pai, nossos filhos, como é que nós vamos saber sobre Deus, né? Mas uma coisa é certa, pela Bíblia, pela palavra de Deus, tudo que nós sabemos sobre Deus é verdade. Então, irmãos, eu quero terminar aqui essa nossa aula, tá bom? Na semana que vem, nós vamos falar sobre o caráter de Deus, os seus atributos incomunicáveis, tá? Eu pensei que eu ia poder falar um pouco mais, mas se eu entrar nessa aula aqui agora de caráter de Deus, a gente vai ficar mais 1h30 aqui e não vai dar certo não, tá? Vamos tentar adiantar essa aula aí de uma forma diferente na semana que vem, tá bom? Muito bem, alguém tem alguma pergunta aí da nossa aula? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Hoje a gente não tem a irmã Aline aqui, né? Ela sempre tem um comentário, né? Tudo bem, irmão Aurelino? Tudo bem, pastor? Tudo certo aí? Graças a Deus, tudo na paz. Ah, muito bem, né? Fala para a irmã Aline que ela fez falta aqui na nossa aula. É por causa do vento. Capaz. É, o vento espantou ela. Ai, ai, ai. E você, Daniel, você tá bom, meu filho? Oi, pastor, tudo bom? Beleza. É. E aí, como é que tá o seu pai? Como é que tá a sua mãe, a igreja aí na casa da família? Tamo bem, tamo com as ideias de os projetos novos aqui, estamos pedindo orientação a Deus para colocar em prática. Opa, a gente também. A gente foi para lá, assim como vocês, né? A gente veio com umas ideias novas, tentando trabalhar aí com esses teens aí, com essa turma. Não sei trabalhar, né? Então estou pedindo orientação de Deus para me dar sabedoria. E eu tenho percebido, né, que isso vai ser um caminho muito importante para o crescimento da igreja, né? Trabalhar com essa idade de 11, 12, 13, 14 anos. E peço que Deus dê sabedoria para vocês aí também na casa da família, tá? Saudade de Obrigado. vocês já. E a irmã Fátima, tudo bem?